Muita gente tem falado sobre o dízimo. Talvez você mesmo já tenha ouvido inúmeras pregações, ensinos e até cobranças sobre esse assunto. Mas a verdade é que, por trás de tantas opiniões e interpretações, existe algo que quase ninguém explica. Você já parou para pensar se, de fato, aquilo que você acredita sobre o dízimo está mesmo na Bíblia? Será que você não foi enganado ao longo dos anos? Hoje, nós vamos juntos descobrir a verdade que pode transformar sua visão para sempre. O dízimo é um dos temas mais discutidos dentro do mundo cristão. Há quem defenda que ele é totalmente obrigatório, como uma lei que, se não for cumprida, traz maldição. Outros dizem que o dízimo ficou no passado, que era apenas uma prática judaica e que não serve para os nossos dias. Mas o que realmente a palavra de Deus ensina? Essa é a pergunta que precisa ser respondida com calma, olhando para a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, sem manipulações e sem interesses humanos. A primeira vez que encontramos o dízimo na Bíblia não está em Moisés nem em Israel, mas em Abraão. Muito antes da lei, Abraão, o pai da fé, entregou o dízimo a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Isso mostra que o dízimo não nasceu como um imposto religioso, mas como uma resposta de gratidão. Abraão havia vencido uma batalha que parecia impossível. Ele sabia que não era sua força, nem sua estratégia que o havia feito vencer, mas a mão de Deus. E diante dessa consciência, ele separou a 10ª parte de tudo e entregou como forma de reconhecer: tudo o que eu tenho vem do Senhor. Depois, séculos mais tarde, no tempo de Moisés, o dízimo passou a ser institucionalizado dentro da lei. Ali, ele tinha o papel de sustentar os levitas, a tribo separada para servir no templo, e também de ajudar órfãos, viúvas e estrangeiros. Ou seja, o dízimo era não apenas espiritual, mas também social. Ele não servia para enriquecer um homem, mas para manter a casa de Deus e garantir que ninguém do povo ficasse sem cuidado. Essa era a essência do dízimo dentro da lei. Mas o problema começou quando, com o passar do tempo, o coração do povo se afastou. Eles continuavam com a prática externa, mas já não tinham temor. Os profetas denunciaram isso com força. Malaquias, por exemplo, disse: vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. E Deus promete abrir as janelas do céu para aqueles que fossem fiéis. Esse texto é um dos mais usados até hoje em pregações sobre dízimo, mas muitas vezes de forma distorcida. O que estava acontecendo ali não era uma simples falta de dinheiro entregue. Era a prova de que o coração do povo tinha deixado de honrar ao Senhor. Eles estavam trazendo o pior para Deus: animais defeituosos, ofertas sem valor, um dízimo negligente. Em outras palavras, o dízimo não era o centro da questão. O centro era a fidelidade, a aliança e a obediência a Deus. Quando chegamos ao Novo Testamento, o debate se intensifica ainda mais. Muitos dizem: Jesus nunca mandou dar o dízimo. Mas será que é isso mesmo? Em Mateus 23, Jesus confronta os fariseus que eram extremamente zelosos em dar o dízimo de cada pequena coisa, até das ervas da horta, mas negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fé. E o que Jesus disse? Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ele não condenou o dízimo, mas condenou a hipocrisia. Ele mostrou que o dízimo não substitui um coração cheio de compaixão e justiça. Em Hebreus 7, vemos de novo Abraão entregando o dízimo a Melquisedeque. E o autor da carta mostra que esse sacerdócio é maior do que o levítico, apontando para Cristo. Isso quer dizer que o dízimo não é apenas um princípio da lei, mas algo que transcende a lei, algo que aponta para Jesus, nosso sumo sacerdote eterno. Mas aqui está o ponto em que muitos têm sido enganados. O dízimo nunca foi sobre dinheiro apenas.
O dízimo sempre foi sobre coração, sobre fidelidade, sobre reconhecimento de que Deus é a fonte de tudo. Ao longo da história, líderes religiosos usaram e ainda usam esse princípio como uma ferramenta de manipulação, como se o dízimo fosse um passe de mágica para enriquecer alguém. E aqui está a verdade: dar o dízimo não compra bênçãos, não é uma moeda de troca com Deus. O dízimo é uma declaração de fé. Quando você entrega o dízimo, você não está apenas cumprindo uma regra. Você está afirmando que sua confiança não está no seu salário, no seu negócio ou na economia do país. Sua confiança está no Senhor, que abre as portas, que provê em meio à crise, que sustenta mesmo quando tudo ao redor parece desabar. O dízimo é a forma prática de dizer: Deus, eu confio em Ti acima de todas as coisas. Mas é preciso cuidado. Se você dá o dízimo apenas por medo de ser amaldiçoado, você já perdeu o verdadeiro sentido. Se você dá esperando em troca uma bênção financeira imediata, você transformou o dízimo em barganha. O dízimo, quando é dado por fé e amor, libera sobre nós não apenas provisão, mas a alegria de viver em aliança com Deus. Paulo, em 2 Coríntios 9, deixa claro: cada um dê conforme propôs no coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Isso mostra que a entrega a Deus precisa ser feita com sinceridade, não como um peso. O dízimo, então, não é apenas sobre números, mas sobre relacionamento. Quantas vezes vemos pessoas entregando grandes valores e continuando vazias, sem paz, sem propósito? Por outro lado, vemos pessoas simples, que entregam com amor e fidelidade e vivem cheias da graça de Deus, porque no fim das contas, não é o valor que impressiona ao Senhor, mas o coração. Então, quando alguém pergunta: o dízimo é obrigatório para o cristão? A resposta é: o dízimo não é um peso, é um privilégio. Ele não deve ser visto como uma lei fria, mas como um princípio eterno. Se no Antigo Testamento ele sustentava o templo e a sociedade, hoje ele continua sustentando a obra, missionários, projetos sociais, a expansão do reino. Quando você é fiel no dízimo, você está sendo parte direta daquilo que Deus está fazendo no mundo. E aqui está algo que você precisa gravar. O dízimo não é o fim, é o começo. É o ponto de partida da generosidade. No Novo Testamento, vemos cristãos que iam além do dízimo, vendendo propriedades, ajudando os necessitados, vivendo em plena comunhão. Eles entenderam que o dízimo não era um limite, mas uma base sobre a qual se constrói uma vida de entrega total. Se você foi enganado até hoje, pensando que o dízimo era uma forma de barganha ou um imposto da igreja, hoje você conhece a verdade. Ele é muito mais profundo. Ele é um princípio espiritual que protege seu coração da avareza, que abre espaço para Deus agir e que abençoa vidas além da sua. A grande questão não é se você pode ou não dar o dízimo. A grande questão é: quem ocupa o primeiro lugar no seu coração? Porque onde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Por isso, ao invés de perguntar: preciso mesmo dizimar? A pergunta correta é: quão disposto estou a reconhecer que tudo vem de Deus e a honrá-lo com o que tenho? Essa é a chave. O dízimo não é sobre enriquecer pastores, não é sobre medo de maldição, não é sobre números exatos, é sobre fidelidade, gratidão e fé. É sobre confiar que Deus é a fonte inesgotável. E quando entendemos isso, não apenas damos o dízimo, mas nos tornamos generosos em todas as áreas da vida. Você não precisa mais viver enganado. A palavra é clara. O dízimo é um princípio eterno que revela quem é o Senhor do seu coração. E quando você decide confiar nele, sua vida entra em um nível de dependência e provisão sobrenatural que nenhum dinheiro pode comprar.